E aí, fianos de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui com mais uma entrevista do Orgulho Federal. E olha, eu queria começar essa entrevista pedindo desculpas a todos os meus entrevistados que eu já fiz aqui nesse programa, porque o convidado de hoje vai ser o convidado mais especial desse programa. E tem um motivo muito especial para isso, mas eu não vou revelar agora, eu vou revelar daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero dar alguns recados para vocês. O Orgulho Federal ele também está no Instagram e no Twitter. Você pode seguir a gente através do nosso usuário, @Orgulho Federal. E também nós temos um site para você que não conhece, orgulhofederal.org. A gente posta notícias toda semana, tem alguma coisa nova lá. Enfim, você vai adorar as referências que a gente traz no nosso site. E é claro, nós temos uma página no Facebook, né? A gente também posta as notícias lá, a gente posta alguns vídeos, enfim, tem de tudo lá. É sempre um meio também de comunicação muito importante na nossa organização. Bom, eu queria começar falando um pouquinho desse convidado e explicar justamente a razão dele ser tão especial. Acontece que esse convidado de hoje, ele estudou no mesmo Instituto Federal que eu. Na verdade, ele, quando estava no primeiro ano, o senhor... Não vou revelar o nome dele agora, mas você já deve estar vendo aí no título. Ele estava no primeiro... Eu estava no primeiro ano, ele estava no terceiro ano. A gente se conheceu na Olimpíada Brasileira de Física, se não me engano. E eu era um bicho, eu não tinha nada, não conhecia nada, eu não tinha nenhuma referência de estudo fora, nada. E o Joãozinho tava lá, cara. O Joãozinho, que é o apelido dele, um apelido bonitinho, tava lá e eu cheguei lá, foi quando eu conheci ele. E conversei com ele antes da prova começar, cara, e eu percebi a visão que esse garoto tinha das coisas. Ele era o único que tinha um interesse, uma paixão tão grande em competir por as Olimpíadas, enfim. Esse garoto foi um grande mentor para mim, porque ele me trouxe muitas mentalidades novas e visões que no meu campus não tinha. Então é por isso que esse convidado é tão importante para mim e com certeza vocês vão aprender muito com ele. Eu falo aqui, então, de João Pedro da Neves Canais. Tudo bom, João? Beleza, mano? Tranquilo? Tranquilo. Bom, João, eu vou começar do jeito que eu sempre começo as entrevistas, que é o seguinte. Eu quero perguntar para você, como é que você começou? Vamos começar primeiro. Como que você entrou na Federal e quais foram as suas dificuldades iniciais lá? Como é que você era enquanto bicho, né? O calouro. Bora lá. Bom, eu entrei no IF em 2013, né? Eu tinha feito um primeiro ano lá fora. E aí eu estava estudando para fazer um técnico em edificações. E como técnico lá na ETEC, no caso eu morava em Santos, né? Agora eu tô em São Paulo. Ele era muito difícil de concorrer, eu estudei muito. Tanto que eu acabei passando na ETEC e no Instituto Federal para fazer o ensino médio. Aí eu pensei, bom, o Instituto Federal é uma excelente escola, sempre foi muito recomendada por outras pessoas, por amigos dos meus pais. E vamos ver no que dá. Só que tinha um técnico em informática também, e era obrigatório fazer. Eu falei, bom, eu nunca gosto de programar. Até hoje eu não tenho aquele afinco, sabe? Eu gosto às vezes de entender programação e entender os algoritmos, mas aquele afinco de programação eu não tenho. Mas vamos ver como que funciona, né? Deve ser algo muito bom e que pode abrir algumas portas para mim. Entrei no primeiro ano. Aí, assim, desde pequeno eu sempre gostava muito de xadrez, de matemática, das ciências exatas. Aí entrei no primeiro ano, né? Aí eu fazia o Instituto Federal, o técnico do Instituto Federal e fazia um técnico à noite também em edificações, que eu sempre quis ser engenheiro civil. E aí eu falei, chegaram as primeiras provas, né? Tá de boa, matemática, tá suave, física, tá tranquilo, mais ou menos. Primeira prova de física, quando eu fiz, eu falei, já que eu gosto de matemática, deve ser igual, né? Só fazer soma de mais, menos ali tá de boa. Tirei, se não me engano, eu tirei 5. Aí eu fechei meu bimestre com 5 de média, e a média é 6, né, no nosso IF. Aí fui pro segundo bimestre, falei, aquilo ali só foi um deslize, né? Não precisa estudar muito. Pô, 4,5, outra porrada. E aí eu tava devendo 2,5 pontos pra física. A única matéria que eu tava ferrado, assim, ferrado mesmo de não querer repetir, de poder repetir a física, né? E aí eu falei, bom, eu vou ter que estudar física. Não adianta, eu descobri que física não é igual matemática. Meu ensino fundamental era uma grande ilusão para mim, eu não precisava só somar, né? O sorvetinho, que é a famosa equação do sorvete. Infelizmente, não, né? Não é muito mais do que matemática, tem que entender alguma coisa extra. E eu fui procurar saber o que era
o que estava faltando para eu entender a física. E aí eu comecei a estudar, pegava livros, pegava os vídeos na internet, tanto que eu estudava, como minha carga horária era muito puxada, eu fazia IF de manhã, estudava de tarde no IF também, e depois eu ia e fazer o técnico de edificações à noite. Eu estudava nos intervalos, então eu tinha um técnico de informática, aí os intervalos tinha um técnico de edificações, e aí os intervalos eram de 8h30 às 9. Eu comia alguma coisa na cantina, ficava no cantinho só estudando, só estudando, só estudando, entendendo como funcionava a mecânica da coisa. Eis que minha nota pulou de 4,5 para 9,5. Eu falei, bom, eu acho que é algo que eu gostei. Gostei de entender como as coisas funcionam. E aí, no meu terceiro bimestre, eu fechei com 4,5, ou seja, de 2,5 pontos que eu estava devendo, passei um sobrando, e no quarto bimestre eu fechei com 9. E nesse mesmo ano, né, assim, como eu sempre gostei de fazer atividade extracurricular, eu participava de campeonatos de xadrez, eu fui participar da Olimpíada de Física, que é a OBF, a Olimpíada Brasileira de Física, e também a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Não preciso nem comentar que foi um grande fracasso, né? Fui muito mal, não fui nem para a segunda fase da OBF. E aí tá bom. Aí eu fechei meu quarto bimestre já gostando de física, e eu falei, bom, eu acho que eu vou querer me aprofundar nesses temas. E aí, quando eu comecei a gostar muito de física, eu comecei a pesquisar, e conforme eu fui estudando, eu queria entender exercícios mais elaborados, eu fui entrando em contato com outras pessoas que também gostavam de física e resolviam exercícios mais elaborados. Eis que eu entrei no mundo das Olimpíadas, né? Eu comecei a estudar para as Olimpíadas de Física, comecei a envolver, e conforme eu ia estudando a física propriamente em si, eu via o quão importante ela era para a gente produzir as coisas. Eu sempre, como eu fui muito proativo de fazer as coisas, sempre fui muito pilhado, falei, bom, isso foi um grande complemento para eu conseguir resolver coisas de causas naturais, como, por exemplo, problemas de engenharia, né? Eu precisava da física para resolver esses problemas. E como desde criança eu sempre quis ser engenheiro, vou precisar da física. Chegou no segundo ano, fui fazer a Olimpíada de Física, falei, eu sabia que eu sempre gostei de física, né? Depois daquela porrada no IF, eu meio que aprendi a gostar. E aí eu fui fazer a primeira fase da Olimpíada de Física. Aí saiu o resultado, fui para a segunda fase. Falei, caraca, sou foda. Aí fui fazer a segunda fase. Eu falei, bom, acho que eu gostei, porque eu acabei sentindo um pouco de facilidade na segunda fase também. Eu falei, bom, da hora. Fui para a terceira fase. E nesse intermédio tinha a Feira de Ciências da Federal, né? E aí a gente fez um projeto, o projeto IFECO, a gente ficou responsável por fazer um projeto de reutilização da água da chuva, e ao mesmo tempo a gente também utilizava a energia potencial da água que estava lá em cima até cair lá embaixo, a gente transformava essa energia em energia elétrica. Então era armazenada umas baterias. Que ano que era? 2014. 2014 no segundo ano. Isso. Okay. E aí a gente ganhou o projeto. Eu falei, caraca, eu fiquei encabeçado de fazer todas as contas e a gente ganhou esse projeto, então significa que foi muito bom. E foi nesse projeto que eu tive o meu primeiro contato com a prática do que eu tinha aprendido. Tanto que eu tive que buscar depois como funcionava uma derivada, como funcionava uma integral, para poder resolver esse projeto, porque ele tinha uma matemática mais elaborada. Ou seja, também me ajudou nisso. Aí eu fui fazer a terceira fase da Olimpíada de Física. Cheguei lá, confiante. Beleza. Tomei um pau. Não peguei nenhuma medalha, nem nada, mas me serviu de grande aprendizado. E aí eu comecei a gostar mais ainda de física e de processos físicos. Tanto que nessa época de setembro, outubro, na época da terceira fase, eu comecei a gostar do ITA. Falei, quero fazer ITA, quero fazer IME, quero fazer essas escolas de elite de engenharia. Na época eu nem pensava em fazer poli, que no caso que eu tô fazendo agora. E aí eu falei, eu quero fazer ITA. Aí terminou o segundo ano, fui pro terceiro ano. Cheguei no terceiro ano, eu comecei a me empenhar em mais atividades extracurriculares para além das Olimpíadas de Física. E aí eu estava em março ou abril, se eu não me engano, eu estava navegando no Facebook e eu vi um post de um cara chamado Marcos Marinho.
E aí era assim, sobre uma escola de verão, que eu nunca tinha ouvido falar em escola de verão. Ô João, eu vou te cortar aí um pouquinho, porque eu quero trazer uma reflexão aqui muito importante que você traz, que no seu primeiro ou segundo ano você tomou duas porradas. A primeira porrada foi logo quando você entrou no primeiro bimestre e você tirou uma nota horrível em física, mesmo você tendo um interesse muito grande pela física, né? E uma coisa que ficou muito interessante nisso, né? E você também teve a segunda porrada que você contou da Olimpíada Científica, é que mesmo você tomando essas porradas, você teve o seguinte pensamento: cara, eu tomei essa porrada, mas eu não vou desistir aqui, eu não vou parar aqui. Isso não vai me fazer também perder o interesse pela física, né? Então essa mentalidade ela é muito importante, porque a gente vê casos e mais casos de estudantes que tomam porradas, às vezes é uma atrás da outra, né? E principalmente em física, eu sei que tem muita gente que sofre com física, não somente nos institutos federais, em todas as escolas do Brasil, hoje em dia, acho que é a matéria mais odiada, né? E você teve uma mentalidade completamente diferente. Você pensou, cara, eu falei, beleza, mas como é que eu posso resolver isso? E principalmente, cara, será que existe outro caminho para isso? Então você contou aí que você se envolveu aí com um projeto ecológico, né? Que você participou da Feira de Ciências aqui, que acontecia aqui no campus Cubatão. E foi uma outra perspectiva, porque a física, ela tem tantas aplicações, né? E a gente só fica preso a certos livros, né? Como esse aqui, né? Quando a gente pode usar a física para tudo, né? Fazendo uma propaganda aqui do tópico de física. Mas é muito interessante isso, cara. E eu gostaria muito que as pessoas elas começassem a pensar: será que eu realmente tenho que odiar aquela matéria? Ou será que não existem alguns outros caminhos que eu posso pensar ou fazer para que essa matéria ela possa ser de grande valia? Ou quem sabe eu possa passar a aprender a gostar dela ou encarar ela de uma maneira neutra, né? Às vezes você também não é obrigado a gostar de alguma coisa, mas eu acho que toda matéria tem uma certa beleza atrás dela, não é isso? Não, e assim, acho que falta um grande incentivo nas pessoas, né? Acho que as pessoas elas têm que procurar e têm que ver que existe uma motivação, né? Elas têm que ser motivadas a realizar tais processos. Acho que hoje em dia, principalmente a educação no Brasil, ela está muito fraca no quesito das exatas, porque, por exemplo, você tem 7, 8 anos de idade, criança sempre faz molecagem, né? E aí, como que a escola te bota de castigo? Ah, você vai fazer continha de matemática. Ah, você vai ficar escrevendo português. Isso vai entrando no subconsciente da criança e ela vai criando uma aversão pelas ciências, né? Então ela não cria. Aí depois, quando ela começa a perceber que a coisa vai ficando mais complicada, a aversão meio que se torna uma bola de neve e ela literalmente, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Só que se a pessoa encontrar algo que ela pode transformar o mundo, ela cria um potencial para realizar as coisas muito alto. Que foi o que eu encontrei, né? Assim, qual era meu grande medo? Repetir de ano por causa de física. O que eu fui fazer? Estudar física. Depois que eu aprendi a física, como ela funciona, eu meio que eu fiquei apaixonado pela matéria, né? E aí eu começava a entender os processos físicos, os processos naturais de como as coisas funcionavam. Entendeu? E eu acho que se as pessoas tiverem mais incentivo a isso, incentivo a programação, incentivo a física, a matemática, a letras, acho que vai mudar muito, sabe? A gente precisa de uma visão mais ampla das coisas. Acho que o sistema de ensino tem que mudar um pouco, sabe? Com certeza, né? A gente tem um ensino totalmente muito engessado, sabe? Por exemplo, muita gente fala que a matemática é inútil, e para certas pessoas ela realmente é, mas ninguém nunca discute a beleza da matemática, né? E eu não quero agora ficar falando uma coisa assim, muito, sabe, apaixonado pela matemática, sabe? Porque eu quero falar de uma perspectiva muito mais prática da matemática, porque é aí onde a beleza da matemática tá, cara. Tudo em sua volta tem matemática. Só que a gente fica preso naquela coisa. Equação de segundo grau, tem que achar as raízes e tal, que, cara, você não tem uma perspectiva mais prática das coisas. Quando você fica muito destoado dessa realidade e não percebe o potencial que a matéria tem no mundo real, cara, você fica muito distante, você não vê um propósito em aprender aquilo. Se você não vê um propósito, cara, ficar desmotivado é a coisa mais fácil do mundo. Fica, né? Principalmente, se você começa a ver que as coisas fazem sentido para você, você enxerga o sentido das coisas,
Isso te dá uma outra visão, né? E te motivar cada vez mais a sua curiosidade de instinto, né? É porque o ser humano é curioso por instinto, ele quer saber como funcionam as coisas. Só que você não procura entender a natureza das coisas, você não vai criar essa curiosidade pela matéria, você vai criar a aversão que acontece na grande maioria dos jovens, infelizmente está acontecendo no Brasil, né? Perfeito. Agora vamos voltar ao que você estava falando, que, cara, foi uma coisa brilhante, porque deixa eu explicar para vocês aqui um pouquinho. O João, ele, se eu não me engano, pelo menos eu não conheço ninguém que foi aprovado em um programa no exterior antes dele, né? Deve ter alguém, mas a gente eu pelo menos nunca ouvi falar, não é? E então o João, ele foi uma pessoa de extrema visão, porque enquanto todo mundo tava lá focado, não, eu vou estar aqui nessa escola, eu vou me encaixar nessa linha de montagem e no quarto ano eu vou fazer o vestibular, vou passar na USP e aí o sucesso vai vir. Né? As pessoas, elas têm isso meio enraizado no subconsciente de que, eu tô aqui no IF para sobreviver. Quando eu chegar no quarto ano e passar no vestibular, é aí que eu vou poder ser feliz, porque eu já vou estar aí na minha escola dos sonhos, né? Então, essa mentalidade é uma mentalidade meio perigosa, porque o sucesso não vai vir quando você está numa USP, ou num ITA, ou em Harvard, né? O sucesso, ele começa a partir do momento que você faz aquilo que você tem paixão e aquilo que você gosta. Então o João, ele teve muita visão, porque no terceiro ano, se eu não me engano foi isso, no terceiro ano, enquanto todo mundo estava lá pensando já, se preparando um pouquinho para o vestibular, o João, ele decidiu gastar toda a sua energia para aplicar para um programa de verão. Para quem não sabe, programa de verão é um programa, né, que rola aí entre estudantes, geralmente no ensino médio, dura mais ou menos, depende da duração, tem programas que duram um mês, uma semana, né, mas o João foi aprovado na Escola de Verão de Portugal. Quero que você me conte como é que foi tudo isso, desde da sua aplicação para esse programa, e conta um pouquinho da sua experiência e do seu aprendizado que você teve com toda essa experiência. Então, bom, como eu tinha dito, né, eu estava no terceiro ano do ensino médio, e aí estava em março, mais ou menos. Aí eu vi um post no Facebook do Marcos, inclusive sou extremamente grato a ele, porque ele me ajudou muito. E aí eu vi assim, vagas para... E ele foi a primeira turma de brasileiros, ele mais alguns amigos foram a primeira turma de brasileiros que foram para lá, para a escola de verão lá do Porto. E aí ele falou, bom, nós somos os primeiros e tal, e a gente queria dar continuidade a essa linha. Eu falei, bom, estava no terceiro ano do ensino médio, falei, eu acho que eu tenho algum embasamento de física para ir para lá, para fazer essa escola de verão. E aí, a priori, primeiramente, eu fiquei receoso, porque eu falei, bom, acho que, como é um programa que agloba pessoas de diversos países, de gente da Ásia, da África, da Europa, da América, eu acho que, para mim, eu acho que vai ser muita areia pro meu caminhão, sabe? Aí eu fiquei meio receoso de querer participar, mas falei, bom, eu vou meter as caras e vamos ver no que vai dar. Porque ele pedia algumas coisas como atividades extracurriculares, né, que podia colocar, porque como funcionou o processo seletivo, né, o que me fez querer participar. Bom, você tinha que mandar suas notas de física e de matemática, naquela época minhas notas eram boas, né, se não me engano tinha 9 em física e eu também em matemática. Você também tinha que mandar uma carta, você tinha que escrever uma carta. Na verdade, primeiro eu tinha que digitar uma carta de até 1000 caracteres explicando por que eu queria participar. E eu tinha que escolher algum orientador meu, algum professor meu, me ranqueando na sala entre os melhores, né? E aí, no caso, afinco pela ciência, proatividade, vários requisitos. E também uma carta à mão do meu professor, que inclusive foi a professora Letícia, do terceiro ano, que eu estava tendo aula com ela no terceiro ano. Na época, porque depois acabou trocando de professora, mas na época, quem estava me dando aula antes da escola de verão de física era a professora Letícia, inclusive um beijo para ela. E aí eu fui falar com ela, então, professora, é isso, eu tô querendo participar de uma escola de verão de física, vai ser muito difícil, porque eu não conheço alguém que tenha ido para lá, né, só conheço pessoas na internet, mas eu nunca vi alguém indo para lá, é algo muito novo para mim, e eu queria pedir a ajuda da senhora, por favor, para me ajudar nisso. Ela gostou bastante, tanto que eu sempre fazia algumas perguntas para ela quando eu comecei a estudar um pouco mais de cálculo diferencial integral, para fazer alguns exercícios mais aplicados nas Olimpíadas de Física. Eu tirava algumas dúvidas com ela, algumas dúvidas mais avançadas de matemática, e a gente acabou criando uma amizade.
Aí ela me ajudou, ela me ranqueou lá, ela fez a carta para mim, eu também fiz. Eu demorei acho que quase um mês para fazer a minha carta, né? 1.000 caracteres parece muito, mas não é. E aí eu tinha que dar meus pulos, porque eu falei assim, eu tinha uma bagagem, entre aspas, razoável para ir para lá, só que como é que eu ia escrever assim? Ó, eu tinha que escrever o que eu fiz e por que eu ia lá e ter jogo de cintura para escrever tudo isso em 1.000 caracteres. Dá acho que aproximadamente 10 linhas. É pouco. Mas eu consegui, fiz a carta, demorei quase um mês, tanto que a professora Kátia também tinha português com ela. Foi engraçado porque eu mandei a minha carta, se não me engano, tinha umas 10 linhas, né, no Word. Aí cada errinho de português que tinha, ela botava em itálico e com a cor vermelha. E aí quando eu recebi de volta, tinha aproximadamente uns 40 erros de português. Tipo, 4 por linha, era um negócio meio estranho. Então, por isso que demorou, né? Então, que foi 15 dias para eu escrever a carta, mas 15 dias para corrigir todos os erros de português. Aí a carta montada, ela estando com português impecável, nível Kátia, que você sabe muito bem como é o nível Kátia. Com certeza. Eu juntei a minha carta com a recomendação da professora Letícia, né? Falando por que eu merecia estar lá. E aí mandei. Mandei faltando um dia. Eu vou esperar até o último dia, eu vou deixar isso o mais impecável possível. É uma chance que eu não sei se eu tinha chances, né? Eu não estava esperançoso, porque eu falei, só mini gênios devem ir para lá. Mas eu botei minha cara, eu falei, já que eu vou apostar, eu vou gastar tudo o máximo possível, eu vou entregar no último dia, o que eu tiver de tempo disponível, eu vou realizar. Entreguei a carta, aí esperei um tempo, né? Aí no dia que saiu o resultado, eu fui convidado para fazer a Olimpíada Brasileira de Matemática lá no Etapa, quer dizer, aqui no Etapa, né, aqui perto de São Paulo. E aí eu fui, né, eu saí 7h30 da manhã, se eu não me engano, a prova era meio-dia, mas aí eu queria sair mais cedo para ficar com um bom tempo lá, caso tivesse algum trânsito, alguma coisa. E aí eu fui fazer a prova, fiz, né, inclusive, muito difícil a prova. Aí eu fiz a prova, voltei para casa, cheguei 9 horas em casa, mais ou menos, ou seja, eu fiquei quase 14 horas fora de casa, eu tava muito cansado, só que eu tinha desligado meu celular para fazer a prova, e eu acabei voltando com o celular desligado, deixei na mala, né, com medo de ser assaltado. E aí eu abri o celular, quando eu entrei em casa, eu liguei o celular, e tinha a mensagem do Marcos, que tinha feito um post no Facebook, falando assim, cara, parabéns, você foi aprovado na Escola de Verão de Física do Porto. E aí um cara também, um amigo dele também, que eu tinha conversado com ele, que também tinha ido, falou, pô, parabéns e tal. Aí, mano, sabe quando a ficha você buga a mente, assim, você fala, cara, o que tá acontecendo? Sabe, foi uma mistura de cansaço, tava morto de cansaço por causa da Olimpíada, e aí veio a notícia que eu tinha sido aprovado, e, cara, nossa, eu pulei de alegria, foi algo que, sabe, eu chorei de felicidade, porque eu nunca imaginava que eu passei, sabe? Sabe quando você vê um negócio assim que, não tem nem explicação para a sensação que eu tive na hora. E aí, quando foi aprovado, eu liguei para minha mãe, para meu pai, para professoras, para tudo que, cara, tudo que você imaginar, eu liguei e falei, eu passei, não sei o quê. E, cara, foi sensacional. Aí eu passei, né? Aí eu fui falar com todo mundo, fui me preparar, fui me programar. E aí eu fui entender como que funcionava a escola de física lá de Verão. Ô, João, só deixa eu te cortar, porque eu lembro muito bem desse episódio, né? Porque eu tava no primeiro ano, né? Então, eu era bicho, né? E bicho se surpreende com tudo, né? Então, quando você passou, cara, assim, pra mim aquilo foi... Nossa, esse cara é foda, né? E eu lembro, né? Você deu várias entrevistas, saiu em tudo que é jornal, cara. E, aí as coisas mudaram completamente. Eu já te conhecia antes, né, da Olimpíada, mas depois que você passou foi, assim, meu respeito por você cresceu muito mais, né, cara? Porque você trouxe um exemplo muito grande para a nossa instituição, né, cara? E foi muito bom, cara. Foi muito bom porque você reconheceu muito todo o esforço que os professores e a comunidade aqui do nosso campus te deu para isso, cara. E, então, assim, foi uma sensação de pertencimento, cara, muito grande, cara, que com certeza não inspirou não só a mim, como a outras pessoas, né? Inclusive, eu tenho certeza que inspirou porque eu ainda falo com elas, né? E tenho a convicção disso. Então, cara, foi muito legal isso. Assim, foi
Cara, foi sensacional, cara. Me lembro até hoje, ia pegar o elevador para subir e eu vi aquela notícia, aí, cara, minha mão ficou gelada, comecei a suar frio. E, sabe? Nossa, e assim, foram aprovados 5 brasileiros e você representar o seu país, você ser selecionado a dedo, cara, é uma responsabilidade muito grande. Aí, né, selecionado eu fui ver como funcionava a escola de verão lá. E aí eu vi que, assim, era meio complicado. Por quê? Você selecionava, tinha 3 opções, ou astronomia ou física, ou engenharia física, que era o tema que você gostaria de fazer. E aí, como é que funcionava? Você entrava lá, eram 6 dias ao total. Você entrava, tinha uma seleção aleatória do tema que você ia fazer, com um grupo que você ia fazer, que você não conhecia ninguém do grupo. Então, assim, você tinha meio que 5 dias e meio para conhecer as pessoas do grupo, para aprender sobre o tema, porque geralmente eram temas que não tinham no ensino médio, eram temas universitários, apresentar o tema, né, com uma solução teórica, para isso funciona isso e aquilo. No caso, eu fiz de supercondutividade, né? E, bom, eu cheguei lá, inclusive, agradeci sempre também muito ao Instituto Federal, que me ajudou, me deu uma força muito grande para ir para lá. E aí eu cheguei lá, no primeiro dia, encontrei os brasileiros, conversei com os brasileiros, só que no meu grupo não tinha nenhum brasileiro, só tinham portugueses no meu grupo. Cheguei lá, conversei, inclusive tem um deles, que o cara era meio que um mini gênio, ele foi para a Olimpíada Internacional de Física em 2016, se não me engano, fui na Suíça, vai representar Portugal. E aí eu cheguei lá, só que assim, o ensino médio deles, ele é diferente. Primeiro que ele é focado. Então, se não me engano, eles têm filosofia, português, que são bases de todas as frentes que eles vão seguir, e física, química e matemática. Só que como eles só tinham essas matérias, física, química e matemática era muito mais aprofundado. Tanto que, se não me engano, desde o segundo ano, eles já tinham cálculo diferencial integral. E o que eu aprendi, eu tive que me virar com as bases matemáticas que eu tinha, né? Tanto que, de 5 dias, eu dormi 3. O primeiro dia que eu virei, que foi o segundo, eu virei estudando, né? Tanto que lá você tinha que apagar todas as luzes. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu celular, eu ficava debaixo do cobertor e ficava lendo sobre supercondutividade, como funcionava, sobre eletromagnetismo. Eu falei, eu não conheço. O que eu tinha, porque eles estudam por frentes. Então, eles têm a frente da elétrica, eles têm a frente da mecânica e a frente da térmica, que vira ótica futuramente. E aí, cara, eu não tinha essa base. Tanto que eu aprendi coisas que eles não aprendiam, só que eles tinham muito mais conhecimento das áreas de natureza do que eu. Falei, bom, eu não vou passar vergonha aqui. Se eu fui selecionado para representar o meu país, não vai ser agora que eu vou passar vergonha. Aí eu virei estudando, aprendi como funcionava todos os fenômenos da supercondutividade. E um penúltimo dia, que eu também virei, foi de nervosismo para apresentar o projeto, mas eu vou explicar por que eu virei. Aí a gente começou a estudar, começamos a fazer a parte gráfica. Bom, para quem não conhece, supercondutores são materiais que, como os outros, só que se você esfriar esses materiais a uma temperatura muito baixa, tipo 150 graus Celsius, menos 150 graus Celsius, menos 200 graus Celsius, alguns têm que chegar a umas temperaturas muito extremas, tipo menos 250 graus Celsius, tipo poucos kelvins que eles funcionam. Quando você atinge essa temperatura nesse material, que é muito fria, ele atinge, bom, como o próprio nome diz, supercondutividade, ou seja, ele meio que não tem resistência elétrica, a resistência dele tende a 0, e também ele tem um fenômeno legal, que ele repele o campo magnético, como se fosse uma repelição, né, que é o efeito Meissner, que você bota o supercondutor dentro sob um ímã, e ele grava essa posição, e ele meio que flutua, tipo, sabe os hoverboards De Volta para o Futuro? É tipo Sim. Isso, tanto que eles fizeram agora um hoverboard, né, aquele skate voador com supercondutores. Aí, ok. Aí a gente começou a resolver os projetos, todo o cronograma que a gente tinha que fazer, só que o nosso grupo ele era muito proativo, muito produtivo. Eu tive a sorte de encontrar um grupo que todo mundo gostava de física e todo mundo gostava do tema. Aí chegou, a apresentação era na sexta-feira. Chegou na quarta-feira, a gente já estava um pouco meio que terminado o projeto, né? E aí eu pensei em algumas coisas, falei, bom, já que a gente terminou com a teoria,
por que a gente não faz algo além, né? Falei, bom, já que eu estou aqui representando o meu país, por que a gente não faz algo para surpreender as pessoas, né? Às vezes as pessoas têm um pensamento só negativo sobre os brasileiros e as pessoas e os sul-americanos, né? Por que eu não posso fazer uma controvérsia dessa tese aí? Por que a gente não pode mostrar que a gente consegue fazer algo diferente também? Aí foi que nessa quarta-feira eu falei, bom, eu vou pegar esse efeito que ele gera uma força, que ele repele o campo magnético, será que eu consigo levantar alguma coisa com esses supercondutores? Aí eu fiz alguns testes, né? Eu falei com os meninos, eles aprovaram essa tese. E a gente botava alguns pezinhos em cima do supercondutor, e a gente via que mesmo quando ele estava em cima do ímã, se a gente botasse um peso, ele chegava muito, muito, muito perto, mas ele não encostava. Aí eu pensei, pô, por que eu não posso levantar algumas coisas com isso? E aí eu bolei uma estratégia lá, fiz uns cálculos malucos, todos físicos muito loucos lá, e aí eu cheguei à conclusão que dava pra gente levantar um container de 26 toneladas com esse sistema de supercondutividade. E, nossa, eu falei, mano, vou ganhar um Nobel, sabe? Caraca, eu vou ficar milionário, vou vender, sei lá, pra SpaceX, vou fazer um negócio imaginário aqui, entendeu? E aí eu bolei essa ideia, eles gostaram bastante, eu comprovei, obviamente que não deu pra provar, né, colocar na prática, porque ia custar, se não me engano, na época tava 14 milhões de reais para fazer um experimento desse, eu levantei tudo, né? Mas a gente conseguiu provar numa escala reduzida, e aí eu fiz todos os cálculos possíveis para explicar para eles que era possível fazer numa proporção de um container. Aí eu consegui montar toda a minha teoria também, eu fazia a teoria em paralelo, que a teoria que eu tinha montado em paralelo com o trabalho, a gente conseguiu montar tudo. Chegou na quinta-feira de tarde, eu fiquei meio desmotivado. Por quê? Chegava a parte da teoria isso foi uma lição de vida que eu tive, cara. O nosso orientador, que era doutorando em supercondutividade, ele, inclusive o nome dele é João, o nome mais belo não há, obviamente por isso que ele era um orientador pra gente. Eu cheguei e falei assim, pô, João, então, ele, diga, Xará. Fala assim, diga, Xará. Eu também não sei se vai funcionar, porque, sabe, os caras me selecionaram aqui, inclusive desses 5 brasileiros, uma menina, infelizmente, não acabou conseguindo ir, então eram 4 brasileiros, eu não queria, né, passar vergonha de querer ser o teimoso que faz a coisa diferente, de querer fugir do padrão, porque inclusive é o Orfeu, né, que ele que é o coordenador de física, ele passou o cronograma pra gente fazer e não queria ser um cara que estragasse tudo e que fizesse algo de diferente lá, falar, nossa, sabe? E aí ele falou assim, o que você vai perder com isso? A priori nada. O que você vai ganhar com isso? Muito conhecimento, e eu vou conseguir demonstrar para eles que eu fiz algo diferente. Então por que você não vai fazer? Aí eu falei, E ele falou assim, cara, no mundo da ciência, a gente tem que estar preparado para fazer tudo. A gente tem que utilizar nossa imaginação e criar as coisas. A gente pode fazer o que a gente quiser com a ciência, né? O impossível é só se você acreditar quem é. Isso eu levo muito, aquela frase dos Países das Maravilhas, eu levo isso muito para minha realidade. E aí ele me deu esse incentivo, ele conversou comigo, conversou bastante, ele me incentivou bastante, eu mostrei a teoria do container para ele. E aí, chegou quinta de noite, eu não consegui dormir. Não consegui de jeito algum dormir. Acho que, na verdade, eu dormi 1 hora, que eu acabei capotando, 6 horas da manhã, mas 7 horas tocava o sinal. Eu fiquei alojado num quartel, então tocava aquele puta sinal de sirene do quartel. Acordei, meio, o que tá acontecendo aqui? Fui apresentar. Se eu não me engano, eram 16 a 20 temas. O meu foi o segundo. Então, o primeiro tava todo mundo, caramba, o que vai acontecer? O segundo também, né? As pessoas ainda tinham bastante energia para acompanhar. Chegou lá, eles explicaram, eu fiquei com a parte de como que o supercomputador, porque eu sempre gostei disso, né? De como era utilizado, que era uma cultura que proveio lá do IF, do meu segundo ano, de querer provar como que as coisas funcionam. E eu fiquei com a parte de explicar como que funcionam os supercondutores, como que ele é utilizado na nossa vida cotidiana, e também explicar minha tese maluca do container. Tanto que eu montei um gráfico de vetores de força no Paint, tá ligado? Eu fiz um container no Paint, botei uma força eletromagnética, força peso assim para baixo, fiz um negócio meio doido. E aí eu falei, bom, agora assim, a gente tinha apresentado, eu agradeço demais aos meus colegas por terem feito esse feito comigo, e agora eu vou apresentar a minha teoria.
tcharam! Aí eu botei uma foto muito louca do container com os pesos. Aí eu falei, o que isso tem a ver, né? Como que a gente pode utilizar esse projeto? A gente acabou estudando bastante e vemos algumas práticas que nós podemos utilizar. E assim, cara, na sala tinha mais ou menos, tinham 80 alunos de física selecionados a dedo, ou seja, eles manjavam muito de física. Qualquer besteira que eu falasse, todo mundo ia ficar sabendo. Depois desses 80 alunos, deviam ter mais ou menos uns 20 pós-graduandos em física, uns 10 mestres em física e uns 10 doutores e pós-doutores em física. Então, imagina a responsabilidade que era para apresentar naquele público, tanto que, sabe, eu fiquei com receio, mas depois eu acabei me soltando e foi. E apresentei aquela ideia. E todo mundo, cara, todo mundo vidrado assim, sabe? Mano, o que esse menino tá fazendo? Por que tem um container aí no meio dos supercondutores? Aí eu falei, bom, como vocês devem estar se perguntando, por que tem esse container em cima de um bloco de superímãs? Vou explicar para vocês. Aí expliquei toda a teoria dos supercondutores, né, do efeito Meissner, que dava para fazer. Aí botei todos os dados, todos os diagramas de força, né, todas as equações possíveis. Eu falei, como vocês podem ver, se a gente conseguir colocar uma camada de supercondutores embaixo de um container, ele levanta até 26 toneladas. O container que eu tinha utilizado era 28. Então eu falei, aproximadamente 90% do peso do container máximo a gente consegue colocar. Então, tipo, dependendo da carga, comporta o volume máximo com 26 toneladas. E aí não vai precisar de guindaste. Aí já veio toda uma pegada também que eu tive no segundo ano do IFECO, que era de ecologia, que eu só trago na pós também. Que é uma pegada de ecologia, de construções sustentáveis. Falei, bom, como vocês podem ver, esse efeito Meissner do supercondutor, ele faz com que você não utilize guindastes para mover esse container quando ele estiver no chão. Você simplesmente empurra e depois você para ele e pega esse container e utiliza o guindaste. Então você vai utilizar menos guindastes. Esses guindastes, porventura, eles utilizam combustíveis fósseis, ou seja, você vai gastar menos dinheiro com maquinário e também vai poluir menos a terra. E eles também gostavam, lá a Europa tem uma cultura muito forte de reduzir a poluição e tal, então eles gostaram bastante. Tanto que, tipo, cara, eles bateram o papo. Eu falei, nossa, sabe, minha cabeça ficou a milhão. Depois que eu apresentei, eu falei, mano, deu certo. Apresentei minha teoria, todos gostaram, ninguém contestou, sabe? Tipo, deram check pra teoria, ninguém falou, pô, isso tá errado, porque lá eles falavam, se alguém errasse alguma coisa, eles falavam, ó, você errou nisso. Eles falaram, meu, tá certo e tal. Tanto que quando terminou, eu fui conversar com o Orfeu, que era o coordenador, e nesse meio caminho de ir lá conversar com ele, eu encontrei a coordenadora, uma das organizadoras do evento, que ela chegou e falou assim pra mim, parabéns, João, você fez uma das melhores apresentações daqui hoje, inclusive ela até ligou pra minha mãe pra parabenizar. E eu também encontrei o orientador do doutorado do nosso orientador do projeto. E, inclusive, ele tinha feito, se não me engano, doutorado em supercondutividade. Aí ele falou assim, ó, dentro da escala dos projetos que eu adorei observar, das apresentações, a de vocês se encaixaram, meus parabéns. Cara, imagina escutar isso de um cara que fez doutorado em supercondutividade, que é o orientador do cara que auxiliou a gente, que é doutorando, escutar um negócio desse de um cara desse. Assim, então, assim, sensacional. Então, eu só tive coisas boas a aprender, aprendi bastante a trabalhar com pessoas que você nunca tinha visto na vida, né? Você teve que ter jogo de cintura para conversar com todo mundo. Então, foi uma experiência fenomenal que eu tive. Eu consegui trazer tecnologia para o meu país, eu consegui explicar para as pessoas como funcionava o supercondutor, consegui motivar algumas pessoas, inclusive eu fiquei muito feliz por causa disso, né? Acabei motivando algumas pessoas a irem lá para fora. Então, foi uma experiência sensacional, sabe? Só tenho a agradecer. Legal. Uma coisa que dá para ser extraído disso que você acabou de contar e que eu sempre bato a tecla, que é a questão do referencial. Você teve muitos referenciais nessa caminhada. Você começou com o referencial de pessoas na internet, porque você afirmou aí, bom, ninguém aqui no campus foi para Portugal ou foi para fora, mas tem uma comunidade imensa na internet que eu posso tirar proveito, né? Que eu posso aí perguntar e me ajudarem. Então você aproveitou isso, você aproveitou esses referenciais externos. E é uma coisa aqui que a gente trabalha muito no Orgulho Federal, que é uma das nossas missões principais, de trazer referenciais de pessoas positivas, de pessoas
que trilharam caminhos completamente diferentes umas das outras, mas que no fundo tiveram coisas grandes, não é? Então isso foi um referencial muito bom para você, né? Você contando pra gente, que com certeza, sem eles, essa conquista de ir para Portugal jamais seria concretizada. Agora, um outro referencial que você traz também é o referencial que você conheceu lá em Portugal, não é? Porque você comentou aí que você esteve com os melhores estudantes de física de Portugal, inclusive alguns aqui do Brasil, não é? E isso com certeza deve ter te influenciado muito, né, cara? Porque você estava lá num ambiente extremamente academicamente, o pessoal era muito talentoso, não é? E mesmo assim você se destacou justamente por querer, por perseverar, não é? Você também mostra muita resiliência e é super bacana ouvir isso, cara. E assim, o negócio que você falou realmente do rendimento, né? É engraçado que quando chegou na primeira aula, eu tive aula de relatividade e de mecânica quântica. Quando eu cheguei na aula de mecânica quântica, ele já começou a mandar umas letras gregas lá, e inclusive eu aprendi essas letras lá, não sabia que que o alfabeto grego era tão rico, a quantidade de letras que ele colocou lá, que era a equação do Schrödinger, da onda, e aí ele começou, como vocês podem ver, vocês começam a derivar, né? Ele explicando a luz, é só derivar isso aqui, aí vocês sabem derivar, né, como vocês passaram aqui, vocês devem saber derivar, como vocês podem saber, blá, 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 e com aquele sotaque português forte, e eu tive que dar meus pulos, porque assim, ou eu anotava, ou eu entendia, então o que eu fazia? Tinha uma outra aluna brasileira também, e aí ela copiava e eu escutava, e aí depois a gente trocava informação para aprender. E era isso, cara. O nível era tão alto lá, pra você ter ideia, que a galera lá ele já tem um cálculo, uma noção de cálculo muito mais avançada. Aqui no terceiro ano a gente mal vê complexo, dependendo da escola, nem vê números complexos. Lá ele já tem derivada, integral, desde o segundo ano do ensino médio. E isso que me motivou bastante. Falei, eu acho que a gente tem que movimentar. O ensino aqui no Brasil, eu acho que ele não tá tão forte. A gente precisa ter gerar influência para essas pessoas. Tanto que lá em Portugal, acho que duas coisas me fizeram muito importantes na minha vida. A primeira foi de querer me envolver com ajudar as pessoas, principalmente na área da educação, né, de transformar a sociedade. E a segunda foi perceber o quão plural as ciências são e como elas podem trazer essa pluralidade até para o universo da engenharia. Então, até a minha ida de Portugal, eu sempre quis fazer ITA e IME, principalmente o IME, fazer fortificação lá, que eu sempre quis fazer engenharia civil e fazer construção e fortificação. Mas aí quando eu voltei de lá, eu falei, bom, acho que eu quero fazer uma escola mais diversa, que tenha todas as áreas do conhecimento. Então, por exemplo, eu estou fazendo engenharia aqui, mas surgiu um projeto que eu tenho que aprender sociologia, filosofia, ou alguma letra, alguma língua diferente, alguma coisa eu tenho que aprender. Qual é a faculdade que pode me proporcionar isso, né? Que também não seja muito longe e que seja excelente? Que no caso é a escola que eu tô hoje, né? Que é a Escola Politécnica, e que foi o que me fez querer participar da Escola Politécnica. Então foi essa diversidade, tanto que eles pregam aqui muito o que você aprende aqui você tem que aplicar na sociedade, e também a pluralidade de conhecimentos. Aqui eles pregam muito isso. E me trabalhar com superprodutividade foi algo que provavelmente eu nunca vou trabalhar na engenharia civil em si, mas que é algo que me fez perceber que mesmo sendo um futuro engenheiro civil, eu posso trabalhar com diversas áreas do conhecimento. Entendeu? Sensacional. Ô, João, entrando nessa linha de Poli, USP, né? Muita gente que nos ouve, é muito interessado em fazer vestibular, naturalmente, né? E você teve um processo aí bem arduoso para passar na FUVEST, porque não é uma prova fácil, principalmente numa Poli. Você hoje que faz engenharia civil aí, é um curso super concorrido. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa sua jornada e principalmente quais que são as dicas, os macetes, se é que tem algum aí, né? A não ser estudar, realmente meter a cara nos livros, mas eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência aí para estudar para o vestibular, para o FUVEST, quem sabe aí até para qualquer outra coisa, né? Claro, claro. Então, bom, quando eu estava no meu quarto ano do ensino médio, eu sabia que eu queria fazer poli, mas eu tinha algumas atividades que eu falei, bom, o que eu projetei para mim, né? Eu estava no quarto ano, aí eu falei, bom, eu tenho que fazer meu estágio do técnico de informática, eu também tenho que fazer meu TCC do técnico de informática. Também eu tinha algumas atividades extracurriculares que eu queria fazer, terminar meu ensino médio realizando. Então, eu pensei assim, bom, eu vou terminar meu ensino médio
E depois, o ano que vem, eu vou dedicar exclusivamente aos vestibulares. Eu fui fazer cursinho. E aí, tanto que no meu quarto ano, acabei fazendo, meu estágio foi relacionado à física, né? Eu dei aulas de física para as Olimpíadas de Física. Ah, super importante comentar isso, porque o João, ele chegou a me dar aula de física durante um ano, né? Fala um pouquinho, bem rapidinho aí desse projeto aí pra gente. Claro, claro, era o projeto da Física Olímpica, que eu dava aulas de física, e assim, abordava desde do nível básico, que algumas pessoas que tinham dúvidas de física iam lá me procurar para tirar algumas dúvidas, até o nível mais avançado, né, das Olimpíadas de Física. Eu dava algumas dicas, algumas aulas de cálculo, né, como você deriva uma equação, como você integra a física propriamente dita para as Olimpíadas, alguns temas extras, né, que às vezes no ensino médio a gente não vê, mas quem quer fazer a Olimpíada tem que saber, infelizmente, né? Tem que acabar sabendo alguns temas extras. E esse era o meu projeto, então eu juntei três coisas. Na verdade, duas principais, né? A primeira, que era fazer meu estágio, e a segunda, que veio dessa cultura aí do IF de Portugal, de querer ajudar a sociedade. Então eu falei, por que eu não uno o útil ao agradável? O útil foi fazer o estágio que eu necessitava realizar, e o agradável foi ajudar a sociedade. Então eu realizei esse projeto, tanto que acabou batendo uma meta histórica aí no IF. A gente nunca tinha levado tanta gente para fazer a terceira fase. Foram eu, o Guilherme, foi o Rafael, e foi. Deixa O eu ver mais quem. Nicolas e o O Vitor. Nicolas e o Vitor, né? Foram fazer. Então Isso. foi algo que assim. Eu também me senti muito realizado, porque meio que eu fiz algo histórico lá no IF, de levar tanta gente assim pro IF, lá, inclusive aqui na Poli, né, que eu tô aqui, Exato. e foi muito bom. E aí, bom, aí eu me formei no ensino médio, fechei tudo, fechei meu estágio, fechei meu TCC, e aí eu fui pro próximo ano, que eu fui fazer um cursinho, fazer Poli, né, para fazer a Poli. Tanto que, assim, na minha cabeça, isso é algo que é importante as pessoas terem em mente, você tem que escolher o seu curso já. Antes de você estudar para o vestibular, é muito importante você escolher o seu curso. Por quê? Porque dependendo do curso e da faculdade, o vestibular deles pedem coisas específicas, como a FUVEST, ela pede quem quer fazer engenharia na escola politécnica, o terceiro dia, que agora mudou, né, o regulamento, agora são 2 dias. Então, o primeiro dia é português, inglês, literatura, redação, a área das linguagens. E o terceiro dia, que no caso virou segundo, mas enfim, o segundo dia que eu fiz era a questão aberta também, normal, todas as matérias, só que o terceiro dia ele era específico, então você tinha física, química e matemática específica. Inclusive eu vou explicar depois como que as Olimpíadas me ajudaram a realizar esse vestibular. Aí comecei o ano e eu percebi que a única matéria assim, que eu tinha um pouco mais de facilidade, na verdade duas, eram física e matemática. Eu tinha que correr atrás das outras. Mesmo gostando de exatas, a química teórica eu não me dava muito bem. Aí eu entrei, né, fui participar do cursinho, e o que eu comecei a fazer? Bom, eu escolhi o meu curso, que era Engenharia Civil. Onde que eu queria fazer? Eu pesquisei bastante, vi a faculdade que mais me dava bem, foi a Escola Politécnica da USP. E eu fui pesquisar, fui conhecer o vestibular da FUVEST, eu queria saber como que funcionava, porque você também tem que entrar nesse espírito do vestibular. Você tem que se adequar ao vestibular. Não adianta você estudar coisas aqui, tipo, eu quero o ITA, mas eu vou estudar coisas de nível de FUVEST. Não, não vai funcionar. E você tem que entrar nesse universo do vestibular, você é imersa nele. Imersado no mundo da FUVEST, eu fui procurar como que eu vou estudar para a FUVEST. Aí vou ver tudo que precisava de livros e livros e livros e livros, e livros de literatura, um monte de livros de literatura. História é muito complicada na FUVEST, geografia também é muito complicada, literatura é muito puxada, porque além da teórica, você também tem os livros literários que você tem que estudar. Então eu falei, bom, entre aspas, eu sou forte para o vestibular em física e matemática, só que a área de humanas eu sou muito fraco, tanto que eu fazia alguns rankings, né? Eu via algumas estatísticas, e física meio que eu acertava 80% das questões. Matemática é muito difícil na FUVEST, então eu acertava tipo 50%, 60% das questões. Química, 50%, 60% também, pela facilidade que eu tinha de exatas, o raciocínio lógico me ajudava também. Só que chegava na área de humanas, cara, eu acertava tipo 20% das questões. Isso tem que mudar, né? Qual é a minha arma? Com quem é meu candidato
os outros candidatos, pô, todos eles sabem física, química, matemática. Qual vai ser a minha principal arma contra eles? A área de humanas, a área que eles não são aprofundados. Então eu fui me aprofundar em humanas. Então eu começava a ler livro, principalmente eu dividi as matérias em 2 níveis. As que eu já tinha mais facilidade e as que eu não tinha. As que eu já tinha facilidade, só lia resumo. As que eu não tinha facilidade, eu lia livros, porque os livros eles são muito mais ricos. E a FUVEST, principalmente, ela tem algumas questões que, cara, é complicado. Ano passado caiu uma questão na primeira fase de um quadro da morte do último imperador Inca, que se você não fosse chato, se você não fosse querer saber as coisas, como funcionava, você não ia acertar a questão. Porque, cara, acho que quantas pessoas veem quadros da morte do último imperador Inca na escola? Não tem, sabe? São coisas muito difíceis, principalmente de história. A história é muito puxada na FUVEST. E o cursinho que eu fiz, ele me deu uma base muito grande. E toda essa cultura que eu tinha do IF, de correr atrás das coisas, de querer ser proativo, eu levei pro cursinho. Então, tanto que tinha professor que falava assim, caraca, cara, tu tá aqui, tu chegou 7 horas da noite, tu tá conversando com outro professor que a aula terminou. Eu chegava às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, a aula terminava às 7h30 da noite, eu ficava às vezes conversando com o professor de história, filosofia, política, para redação, até às 9 da noite. Aí, cara, tinha um professor que falava, meu, tu tá maluco, não sei o quê, tu vai descansar, moleque, tu tem que descansar. Eu falava, meu, eu preciso passar nesse ano. Tanto que tinha gente que me perguntava assim no curso, João, onde que você quer fazer engenharia civil, né? E as pessoas que não sabiam o que fazer engenharia, eu falei, bom, eu quero fazer na Poli. Aí as pessoas perguntavam assim, tá, legal, parabéns, né, pela sua dedicação, mas se você não passar, pra onde que você vai? Aí eu falava assim, bom, vou pra Poli. Aí acho que a galera achava que eu, sei lá, mano, tinha algum problema, que eu não tinha muito discernimento das coisas. Falou, não, eu vou repetir a pergunta que eu fiz pra você. Se você não passar, para onde você vai? E eu falava, pra Poli. Falei, mano, você tá surdo? Você não tá entendendo. Se você não passar na Poli, pra onde você vai? E eu, de novo, tranquilamente, eu respondia. Vou fazer Escola Politécnica da USP. E foi toda essa minha perseverança e essa minha teimosia de querer fazer Poli que eu começava a estudar filosofia. Tanto que, o engraçado é que algo que a FUVEST me ajudou bastante foi encontrar. Você lembra que a gente tinha falado no começo do vídeo sobre a motivação, de querer, quando você entende a natureza das coisas, você começa a estudar? Foi quando eu entendi sociologia e filosofia, que aí, inclusive, eu levo para as áreas da engenharia, né? Porque o engenheiro não adianta só saber derivar uma função, saber álgebra linear, ele tem que saber também sociologia, porque se ele vai aplicar um projeto para a sociedade, ele tem que saber os impactos positivos e negativos. E aí eu comecei a me aprofundar, via história. Nossa, eu estudava muito história, cara. Pegava um livro assim, e o professor, ele via que eu era proativo, então ele gostava também de conversar comigo, eu discutia política, história. Eu gosto muito de fazer links, então eu fazia, o que o Hitler tem a ver com os gregos? Por que as estruturas do nazismo eram assim? Por que a estrutura do Mussolini era assim? Tal. E eu sempre gostei bastante de... E aí o que eu fiz? Eu juntei o útil ao agradável. O que era útil para mim? Aprender. O que era o agradável? A minha curiosidade. Então eu peguei a minha curiosidade e gastei toda a minha energia e todo o meu foco na FUVEST. Fui fazer a primeira fase da FUVEST. Assim, o que é importante, como eu queria Poli, eu não estudei para nenhum outro vestibular. O Unicamp tem lista de livro? Li alguma? Não. O vestibular começava meio-dia, eu acordei 10h30 da manhã, 11 horas eu fui ver resumo na internet, no YouTube, sobre livros da Unicamp. Então eu não li, eu só vi um resuminho meia hora, 1 hora antes da prova. Chegou na FUVEST, eu fiz a prova da FUVEST, pá. Só que eu não estava muito confiante que eu tinha passado para a segunda fase. Falei, eu acho que não vai dar. Acho que eu tirei 45 de 90 e a nota em 2016 foi 55 e a prova, todo mundo estava falando que estava mais fácil. Eu falei, mais fácil, cara? Tava realmente, subiu 2 pontos da nota de corte. Falei, acho que não vou conseguir passar. E aí eu comecei a ver os pontos, aí eu fui contando 60. Caralho, eu passei pra segunda fase, não sei o quê, nossa, eu sou foda. Chegou a segunda porrada. Porque eu vi tudo que tava faltando pra segunda fase e eu tinha que ser muito impecável. Tanto que no meu ano inteiro de vestibulando, eu procurava em todas as aulas, eu era chato, cara. O professor de biologia falava assim, caralho, moleque,
tu é chato pra caralho, tu ficar perguntando isso aqui, não sei. Ele é, sabe aqueles, tá ligado, o Ari? É tipo o Ari, Sei. mano. Nossa, puxão de saco. Sensacional. Pessoas sensacionais. E aí ele fala, quando ele ia me explicando e tal, ele via que eu era curioso. Tanto que eu me lembro até hoje. Eu fui pro sítio, né? Fui visitar no sítio lá na família. E só que o cara do curso lá, quem montou o cronograma do curso, eu acho que tipo, o cara deve ter ido dormir no sofá naquela noite. E tinha feriado na quinta e na sexta. No sábado, ele falou que tinha aula. Eu falei, caralho, mano, tá de tiração. Mas eu fui na aula. E todo o tema da aula, que foi de respiração, de hemácias, coisas caíram na segunda fase da FUVEST. Então, algo que eu deixo bem de recado aqui para as pessoas é: não pulem matérias. Se você está fazendo cursinho, não faltem nas aulas do cursinho, porque isso vai ajudar bastante. Fui para a segunda fase. Eu falei, bom, agora o que eu vou ter que focar? Humanas, obviamente, que eu tinha que focar bastante. Química, porque o terceiro dia da FUVEST é física, química e matemática. Só que como ele já é aprofundado, você não tem peso. Então, física, química e matemática era o terceiro dia e eu tinha que estar meio que homogêneo em tudo. Fui fazer o primeiro dia da FUVEST. O tema era se não me engano, se a arte devia ter limite para existir. Eu olhei o tema, né? Catei assim o tema, eu olhei assim a prova, olhei o tema. Pensei. Sabe quando começa assim pra suar de nervoso de mano? Pra não falar outra coisa, ferrou. E aí eu olhei o tema, aí comecei a pensar, aí os professores me davam dicas e tal, eu começava a pegar assim, começava anotando na prova minhas ideias e tal. E nessa minha perseverança em todas as aulas, tanto que tipo, tinha uma aula lá que era de artes. E tipo, de 250 alunos do cursinho, 8 iam na aula. Só que eu ia em todas. E a rapaziada até perguntava, mano, por que você tá indo na aula e tal? Meu, ajuda? Eu falei, ó, eu não sei se vai ajudar, porque a aula, inclusive era pro Enem, né? Mas eu ia pra... O que eu falava pra eles? Pra criar argumento pra minha redação. Eu nunca ia imaginar que uma aula de artes do Enem ia me ajudar na FUVEST, tanto que o tema da FUVEST foi se a arte devia ter limite. Fiz a redação, gostei. Meu primeiro dia eu sabia que eu tinha ido bem. Fui bem em português, tal. Redação, literatura, fui bem. Chegou o segundo dia, eu também fui bem. Tava bem confiante que eu tinha ido bem. Só que eu também tinha que ir bem no terceiro dia, obviamente, não podia, tipo, ir bem nos primeiros dois e cagar no terceiro. Fui pro terceiro dia, matemática. Não sei se você chegou a ver a prova do ano passado de matemática da FUVEST do terceiro dia, mas a questão 1, para você ter ideia, todos os cursinhos do Brasil inteiro, pegaram os melhores professores dos cursinhos e botaram lá. Eles demoraram 5 horas para resolver. O primeiro cursinho postou a questão depois de 5 horas de eles terem pegado a questão. E mesmo assim, enfim, teve cursinho que, sei lá, algum deles errou a resolução. Então, para você ver o nível da questão. Aí, mano, matemática estava muito complicada. Física, fui bem em física. Só que o que aconteceu? Eu fiquei tanto tempo naquele orgulho de, vou querer fazer matemática, de não deu tempo de eu fazer tudo. Tanto que eu fiz de 75% a 80% da prova. Sorte que eu acertei grande parte das coisas que eu fiz e não fiquei com uma nota muito baixa. E aí, terminou a prova, né? Tanto que depois eu fui fazer Como eu não tinha aquele afinco aquela certeza de ter passado na poli, acho que ninguém teve, cara. Porque o terceiro dia arrebentou a perna de todo mundo. Tanto que teve um cara aqui que tá na poli, que ele queria fazer IME, ele tava estudando pro ITA, pro IME, e tipo, ele falou que ele também sentiu dificuldade na prova de matemática. Então, né? E aí, terminou o terceiro dia da FUVEST, aí depois teve as provas da Unicamp, também fiz as provas da Unicamp. Chegou o dia foi muito engraçado. O dia que saiu a prova da FUVEST, a lista da primeira chamada, eu tava falando com um amigo meu, com o Luiz, que inclusive fez Instituto Federal, ele estudou comigo e agora ele tá no terceiro ano de mecânica da Poli. E eu sempre tirava muita dúvida com ele, né? Tudo de FUVEST, não sei o quê. E aí, eu falei, eu não consigo dormir, não sei o quê. Era no dia 1º de fevereiro. No dia 2 saía a lista da FUVEST, da primeira chamada. Não sei, eu não consigo dormir. Conclusão, a lista saía às 10 horas da manhã do dia 2. Consegui dormir 5 horas da manhã do dia 2. Acordei 6:30 da manhã. Dormi de novo, de nervoso. Acordei depois
9 horas da manhã. Só que nesse intervalo, não, aí eu acordei 9h50, perto das 10 horas. Só que nesse intervalo de 6h30, 7 horas até as 9h50, eu tinha sonhado que eu tinha passado. Eita. Aí quando eu acordei de novo, eu peguei assim e vi um amigo meu mandou, o Luiz, ai caralho, tu passou não sei o que, caralho, porra, xingou, e mandou a lista pra mim. Aí eu vi lá, eu falei, não é possível que eu passei, nem ferrando que eu passei, porque no terceiro dia eu fui tão mal. Aí eu vi o terceiro, eu vi lá, aí eu botei, como só tem um canais que foi fazer a segunda fase da FUVEST, é por isso que é bom ter sobrenome atípico assim, principalmente para lista de vestibular. Aí pesquisei lá, canais no Ctrl F. Só que tava lá, João Pedro das Neves Canais, aprovado na primeira chamada da Escola Politécnica para Engenharia Civil. Nossa, meu Deus. Foi uma sensação que, sabe, a gente não... Tem coisas na vida que, principalmente quando a gente não espera. Quando é algo que a gente espera, tá, pô, tá ok, tu fica feliz. Mas foi o mesmo esquema de Portugal. Eu cheguei da prova cansadaço da Olimpíada Brasileira de Matemática e eu recebi a notícia que eu tinha sido aceito na Escola de Portugal. Acho que foi uma sensação muito parecida. Tanto que eu falei pra minha mãe que o resultado saía no dia meio-dia, só que saía 10 horas. Por quê? Porque se eu passasse, dava tempo de eu planejar algum trote com ela, de eu dar um trote nela. Tanto que eu falei, pô, se eu passar na poli, eu que vou te dar o trote. Aí dei ovada nela, dei farinha, pintei a testa dela de poli, né? Eu tirei uma foto com ela depois. E, cara, sensacional. Aí entrei na poli, né? E tô aqui agora, tô cursando o primeiro ano de Engenharia Civil na Escola Politécnica, tô super realizado com a minha escolha. Eu fiquei com receio, né? Porque eu acabei passando em outros vestibulares, eu passei na Poli, eu passei na Engenharia Civil, passei na Unicamp Engenharia Civil, passei na Unesp Engenharia Civil e passei na Universidade Tecnológica do Paraná, a Universidade Federal Tecnológica do Paraná. E eu falei, bom, passei nessas 4, qual que eu vou? Eu escolhi a Poli, que era que eu queria, né? Inclusive meu sonho se concretizou de estudar na Poli, aqui tô eu, né? Tô gostando bastante, inclusive também tem a empresa júnior da Poli, que é a Poli Júnior, que eu estou aqui no caso, nem sei se dá para ver uma anotação que fizeram aqui, da Poli Júnior, e eu fui aprovado também na empresa júnior, que eles gostam de fazer. Eu acho que eu me encontrei bastante também na empresa, que eles gostam de fazer muita mudança, e eu estou aqui também fui aprovado na Poli Júnior também. A gente te parabeniza, João, né? A gente sabe do seu esforço, da sua dedicação. E é justamente por isso que eu queria te pedir um conselho aqui, que eu sempre faço essa pergunta no final de todos os vídeos, que é o seguinte: se você pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que tem qualquer sonho na vida, não pode ser passar na USP, mas pode ser qualquer coisa mesmo, independente da idade ou enfim, que conselho você daria? Olha, conselho que eu dou para a vida é o seguinte, eu acho que 2 conselhos. O primeiro é, não desista. Às vezes você vai encontrar problemas na sua vida, às vezes você vai levar pancadas, mas eu acho que é uma frase meio clichê do Rocky Balboa, mas ele fala assim, o importante não é saber se você é forte ou fraco, o importante é saber se depois das pancadas que você vai levar, você vai continuar caminhando. Eu acho que é importante isso, porque assim, obviamente que existem pessoas que levam pancadas muito grandes na vida, mas acho que assim, dentro do universo acadêmico eu levei algumas porradas e eu continuei, sabe? O negócio é ter perseverança, é você ter foco, é você, antes de você querer estudar alguma coisa, você entender o que ela significa, você criar uma natureza para ela, porque se você entender o quão importante ela é para você, você vai estudar com maior afinco e você vai ter uma motivação. Acho que é muito importante você ter uma motivação do que você quer, ajuda muito no seu rendimento. E você não parar, cara. E você saber que existem pessoas te apoiando. Existe o seu pai, existe sua mãe, existe sua família, que eles estão gastando tempo com você, gastando dinheiro com você, eles estão apostando em você. E se você tivesse reconhecimento que existem pessoas que querem o seu bem, que querem o seu sucesso, você vai muito longe. E o segundo é que nada na vida é feito pela metade. Eu acho que até para o estudo você deve levar isso. Um dia eu ouvi uma frase do John Truman Nash, John Forbes Nash, ele era um matemático, que ele falou assim, somente nas equações mais obscuras do amor é onde a gente encontra uma lógica ou alguma realidade.
Então, a gente não pode ficar encabeçado no nosso mundo onde a gente acha que simplesmente a gente tem que resolver algumas equações lineares, porque a gente não vai para lugar algum assim. Em qualquer cargo que você vá assumir, qualquer coisa que você tenha que estudar, você tem que ser por completo. Nunca seja pela metade. Então, acho que basicamente é isso que eu deixo de legado para as pessoas. Perseverança, você querer estudar alguma coisa, não se preocupa com o próximo. Você tem que ser o seu próprio adversário, você tem que sempre superar a cada dia e principalmente perseverança e resiliência. Toda coisa que você tiver na vida, você vai encontrar pedras no seu caminho. Mas eu acho que existem 3 tipos de pessoa quando encontram pedras no caminho. A primeira é chuta a pedra. Na verdade, a primeira, quando encontra a pedra no caminho, ela volta. A segunda, chuta a pedra. E a terceira é aquela que constrói um castelo com todas as pedras que ela encontra pelo caminho. Eu acho que você tem que construir você tem que utilizar todas essas pedras e construir a maior fortificação que você quiser. E o impossível não existe, é só você querer. Acho que é isso que eu deixo de lição. Eu sei que eu sou muito novo ainda, eu não tenho muita moral de vida para falar, mas acho que com um pouquinho que eu aprendi das porradas que eu tive e como fui bem sucedido, conseguindo lidar com essas porradas, acho que aqui na Poli também, isso me ajudou bastante, né? Com tudo que eu aprendi no ensino médio, acho que meu ensino médio ele foi um Instituto Federal para mim, cara, ele me ajudou muito. Ele me fez outra pessoa, uma pessoa que procurou entender mais a ciência das coisas, a pluralidade de ideias, que existem pessoas diferentes, que nós devemos respeitar a todos, que nós devemos servir a sociedade, que a gente não está aqui para nada, a gente não está aqui para ficar parado, a gente tem que motivar as pessoas, a gente tem que fazer, sabe, coisas essenciais. Inclusive, já que você falou que você ia puxar um pouco de saco de mim, eu também vou puxar um pouco do seu saco, né? O cara aqui, foi aprovado no Launchex, no MIT, ele tem projetos tipo esse aqui, que motiva várias pessoas. Então, acho que assim, cara, você tem que ser produtivo, sabe? Independente do que você faça, seja completo, perseverante, resiliente e produtivo, que você vai muito longe. Muito obrigado, João. Foram belas palavras, eu agradeço aí a parabenização. E a gente fica por aqui. Você quer falar mais alguma coisa, João? Não, acho que é isso. Sigam seus sonhos e, independente do que aconteça, sempre continue caminhando. Basicamente é isso. E muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo convite. Espero ter ajudado a todos. A gente que te agradece. Vamos ficando por aqui então. Siga nossas redes sociais, facebook.com/Orgulho Federal, nosso Twitter, nosso Instagram, @Orgulho Federal. E até a próxima. Falou!